Olá, gente, muito boa noite. Pessoal aí do Centro Espírita Consciência e Vida, boa noite mais uma vez, irmãs e irmãos. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Olá, Jade, obrigado pelo convite. Eu espero que você tenha pouco trabalho na edição desse material, que para mim inclusive é uma novidade fazer dessa forma, mas vamos lá. O nosso tema da noite é Jesus e a fé. E aí, geralmente, eu recomendo para as pessoas uma leitura que eu particularmente acredito que dá conta desse tema. Para quem quer aprender mais e saber um pouco mais sobre Jesus e a fé, a leitura recomendada poderia ser o Evangelho segundo o Espiritismo, O Mestre da Vida, de Augusto Cury, um bom livro, Até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues, O Médico Jesus, de De Luca, e tem também na internet, é possível encontrar na internet, um material vastíssimo de palestras promovidas pelo nosso mestre orador, Divaldo Franco. Há um acervo realmente significativo, grande, que trata desse tema. Além desse material que foi citado como referência, existe uma infinidade de literatura, especialmente espírita, que dá conta, sim, desse tema com bastante amplitude. Então, vamos lá. Nesta fase de transição planetária, quando o planeta Terra está buscando ascender para a posição de um mundo de regeneração, podemos arriscar a dizer que nunca foi tão necessário buscar Jesus como está sendo necessário agora. É, de fato, o momento de refletirmos profundamente sobre o Mestre da Vida, sobre o propósito da sua missão e sobre o que ele espera de cada um de nós. Nesse contexto, é muito importante recuar um pouco no tempo e lembrar das orientações do mundo espiritual que nos revelou que, na direção de todos os fenômenos de nosso sistema galáctico, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus, que tem a missão de governar a vida de todas as coletividades planetárias. Então, é claro que, no nosso caso, o espírito designado para nos governar foi Jesus. Ele, com toda a sua legião de espíritos iluminados, tem cumprido com eficácia, tem cumprido com excelência a sua honrosa missão. Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, tem cuidado desse planeta e de nós, seres humanos em jornada evolutiva na Terra, ainda pequenininhos em termos de evolução espiritual. Contamos, sim, todo o tempo com o amparo significativo do Mestre da Vida. Então, desde a origem da Terra, Jesus tem participado efetivamente da construção do planeta terreno, desde que o bloco de matéria informe que a sabedoria divina deslocara do Sol para se transformar no nosso planeta, Jesus operou a escultura geológica da Terra, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria um dia de expandir-se. Depois, após milhares de anos de evolução planetária, quando a humanidade já era dominante no contexto do planeta terreno, quando chegada a hora, e através especialmente da mediunidade de Moisés, Jesus, com seu caráter reformador, iniciou o seu trabalho de orientação para o progresso da humanidade e imprimiu as leis de Deus, os 10 mandamentos. Para nós, era o início da transformação moral. Para nós, em termos de humanidade, o início da transformação moral que nós, seres humanos, teríamos que vivenciar em nossa jornada aqui na Terra. Jesus pacientemente plantara a semente que nos ajudaria a compreender
e a colocar em prática as leis de Deus. Mais tarde, quando o mundo apresentava as condições de recebê-lo, eis que ele nasceu. Jesus desceu sobre a terra com o propósito de nos facilitar o caminho na direção da plenitude que nos aguarda. Ele nasceu em Belém, de Judá, numa cidade palestina, localizada na parte central da Cisjordânia, no tempo do rei Herodes e do fundador do Império Romano, o imperador Otaviano, no momento em que o mundo estava efetivamente mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas, predominantemente politeístas. O mundo, naquele momento, era constituído de um imenso rebanho desgarrado, onde cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades. Ele nasceu entre os humildes, filho de Maria de Nazaré, uma mulher israelita, e de José, o carpinteiro. Pessoas simples, pessoas do povo, mas grandes de espírito. Da sua infância, pouco se sabe. Quase não existem referências. Há notícias de que ele, aos 12 anos, teria sido encontrado no templo em Jerusalém, confabulando com os doutores da lei, que ficaram encantados com a sabedoria daquele menino notável. Dos 12 aos 30 anos, quase nada se sabe dele. Porém, apesar do silêncio bíblico sobre esses 18 anos da vida de Jesus, existem fortes evidências de que ele teria residido em Nazaré até o início do seu ministério. Jesus veio para nos ensinar o amor pelo exemplo. Jesus referia-se a Deus com respeito e comungava com ele um doce convívio. Em todos os detalhes de sua passagem pela terra, ele foi um exemplo. A maior parte dos espíritos encarnados na terra, para nela exercer um ministério, estão em uma condição, onde podemos dizer em uma condição corpórea, que lhes obscurece a vista espiritual e anula a lembrança da sua existência anterior, das suas existências anteriores. Isso, entretanto, não se verificou com Cristo. Ele passava uma grande parte do tempo fora do corpo, em consciente comunicação com os anjos que o assessoravam. A sua vida, pouco embaraçada pelo corpo, que era apenas um invólucro efêmero, só assimilava o que era necessário para que o espírito pudesse estar em contato com as coisas materiais. Com Jesus, começava a era definitiva da maior idade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que ele, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. A vida dele era superiormente pura, simples, nobre. Uma vida assim não podia ser apreciada em seu valor pelos seus contemporâneos. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. A sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Quando ele assumiu a vida pública, combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância, do perdão e do amor. Ele espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior, maior que a pátria, que as bandeiras, maior que o sangue, maior que as leis humanas. A vida pública de Jesus compreende 3 anos e alguns meses. Ele preparou-se para ela durante 30 anos. Comunicava-se sem cessar com o mundo espiritual. Recebia as instruções dos seus anjos assessores, exaltados, que o inspiraram com zelo, com amor por toda a sua jornada na terra. Como diz o nosso Augusto Cury no livro O Mestre da Vida, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno
para tornar grande os pequenos da terra. Divaldo Franco, numa de suas palestras sobre Jesus, e que se encaixa no tema da fé, que pode inclusive ser encontrada facilmente na internet, faz uma narrativa brilhante, que a mim emociona muito. Nesse contexto, farei um breve recorte, pedindo licença ao nosso querido Divaldo, um belo recorte desta passagem que para mim emociona profundamente e me provoca profundas reflexões. É apenas um recorte, não há aqui uma intenção de reproduzir na íntegra, muito menos com a emoção e com a capacidade de narrar que possui o nosso querido Divaldo. É mais ou menos assim. Havia 400 anos que Israel não ouvia a voz da profecia. Acreditava-se, inclusive, que Deus havia sepultado a voz da profecia nos confins do universo. O Império Romano abatera-se implacável sobre o mundo, e Israel padecia a jugulação da adaga de Tibério César. O Templo de Salomão, localizado em Jerusalém, vivia perdido em intrigas e perturbações. Jerusalém era, naquela época, um covil de salteadores emocionais. A intriga, a sordidez, a venda das coisas sagradas intercambiavam com as paixões e a insensatez humana. Por isso, é claro que as multidões ficaram entusiasmadas com a notícia da chegada de um profeta, especialmente porque a notícia chegara na região mais pobre de Israel, na Galileia. Israel, à época, era dividida em tetrarquias, e a mais pobre delas era exatamente a Galileia. A Galileia era uma região de analfabetos, pescadores, vinhateiros, agricultores, pessoas do povo. A Galileia, de pessoas humildes, era e é a mais bela região de Israel, especialmente porque abriga o mar da Galileia em seu bojo. É uma região agradável, situada a 200 metros abaixo do nível do mar. Este mar generoso, de água doce, resultado do rio Jordão, que corre de norte para o sul, deságua e percorre as areias escaldantes para uma região mais baixa, 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Mar Morto, assim chamado, região mais baixa do planeta terreno, onde as águas se tranquilizam e morrem, transformadas em sal. Na Galileia, no entanto, na Galileia, no entorno ali do mar, a terra é generosa, a vida e a agricultura é fértil, a brisa é refrescante, o que torna a Galileia uma região muito agradável. Do outro lado, entretanto, no Mar Morto, a temperatura é desagradável, não existe vida, as aves não pousam porque não existem árvores, a terra é crestada e os viajantes passam ao longe. Mas, paradoxalmente, os dois mares são o resultado das mesmas águas. Por que será isso? Por que isso acontece? O mar da Galileia é generoso. Todas as águas que chegam, resultantes do rio Jordão, e que entram pelo norte, deságua pelo sul. O mar Morto é avarento. Toda a água que chega ele acolhe, não sangra, não deságua. E aquele que não é generoso morre no seu próprio sepulcro de egoísmo. A Galileia é a região formosa de gente simples, de cidades famosas. Cafarnaum, famosa por possuir uma grande sinagoga. Magdala, onde viveu Maria Madalena. Cesareia de Filipe, cidades que ficariam famosas por conta, principalmente, dos seus personagens célebres. Em Cafarnaum vivia Simão, filho de Jonas, o pescador, que se tornaria célebre porque havia sido convidado por Jesus para pescar almas na barca da fé e conduzi-las ao oceano da paz. Foi em Cafarnaum, na casa de Simão,
A ocorrência que marcou o início da vida pública de Jesus. As pessoas diziam que havia chegado um profeta. Então, numa manhã de sábado, na casa de Simão, filho de Jonas, estropiados, infelizes, dilacerados, portadores de obsessões, de lepra, paralíticos, surdos, mudos, amontoaram-se em volta da casa de Simão. Todos queriam ver o profeta. Na verdade, todos queriam beneficiar-se dele. Até hoje é assim, com raríssimas exceções, com pequenas variações. Quando a casa estava cheia, a casa de Simão, naquela manhã de sábado, ele apareceu. Eis que ele apareceu. Era magro, aproximadamente 1,78 m, 75 quilos, cabeleira da cor do cobre sujo, partida ao meio, encaracolado, ao cair sobre os ombros, a confundir-se com a barba, da mesma tonalidade, a cair sobre o peito. As pessoas ficaram espantadas ao ver aquele homem. Havia naquele rosto, no rosto daquele homem, uma beleza incomum. A testa larga, o nariz hebreu, os lábios carnudos, os olhos pareciam duas estrelas que penetravam com profundidade na alma daqueles que o observavam. Aquele homem apresentava uma serenidade perturbadora. As pessoas estavam desacostumadas com a ternura, com a generosidade, estavam desacostumadas com o amor. Então, ele, Jesus, olhou para aquela multidão que estava, de certa forma, hipnotizada e começou a falar. Foi como uma melodia que nunca mais silenciaria. Então, ele disse: eu venho dar-vos a paz. A minha paz vos dou, como somente eu posso dar. A paz do mundo é um momento de repouso entre duas batalhas. A minha paz nasce do coração e toma conta da paisagem da vida. É a paz que dulcifica, a paz que harmoniza. Crede em mim, eu venho dar-vos a minha paz. E se deixar-vos impregnar pela minha paz, fruireis de harmonia, e nada de fora vos perturbará. Enquanto ele falava, uma agitação se fez ouvir do lado de fora da casa. Uma grande agitação. Alguém dizia: deixem-nos passar, abram alas, precisamos passar com o paralítico. Mas as pessoas, egoisticamente, diziam: não há mais espaço, não tem como passar. Vão pelo teto. As casas daquela região, naquela ocasião, eram quadrangulares, de pedra calcária ou pedra vulcânica, e possuíam uma clarabóia, uma abertura retangular ao teto, para permitir a passagem do ar. Em geral, as casas possuíam ainda uma escada lateral que permitia o acesso ao teto da casa. Então, ouviu-se, nesse momento, uma agitação pelas escadas da casa de Simão em direção ao teto. E logo, um homem deitado numa esteira, presa por cordas vigorosas, foi lançado pela clarabóia até o chão em direção a Jesus. Jesus então olhou para aquele homem cadaverizado, sujo, vestido em trapos, paralítico, os dentes à mostra. Todos olharam. Aquele homem era conhecido, as pessoas o conheciam. Ele então olhou para Jesus e disse: apieda-te de mim, apieda-te de mim, cura-me. Jesus então olhou para aquele homem com a extrema compaixão.
Jesus sempre atendia as pessoas com extrema compaixão, com extrema paciência, com doçura, com dedicação. Então Jesus fitou aquele homem e disse: Natanael, filho de Elias, tu crer que posso curá-lo? O homem então ficou surpreso. Senhor, tu me conheces? Se me conheces, sabe que padeço dessa paralisia infame há 25 anos. Eu creio que tu podes me curar. Eu creio sim. Por favor, cura-me. Não suporto mais. Jesus então parou, olhou para a multidão, que era mais ou menos parecida com a de hoje, e eles balançaram a cabeça, como quer dizer: se és o profeta, cura-o, para que possamos ver, para acreditar. Jesus então voltou para aquele homem, sem perder a serenidade e a calma que lhe era muito peculiar, e disse: Natanael, se tu crês que te posso curar, levanta-te. Natanael então apoiou-se, deu um impulso e desmaiou. A multidão então reagiu decepcionada. Jesus não se perturbou, falou com brandura e firmeza: Natanael, filho de Elias, se tu crês que te posso curar, levanta-te. Natanael, então, como que impulsionado por uma força sobrenatural, ergueu-se. Jesus então disse: agora anda. Natanael sorriu, reuniu seus trapos e saiu gritando: aleluia, aleluia, aleluia. Houve um grande alvoroço, em seguida um silêncio, depois da estupefação. O silêncio depois da estupefação. Então, uma mulher rompeu o silêncio, aproximou-se dele, de Jesus, e disse: Senhor, tem piedade da minha filha, que é cega. Ele então colocou as mãos nos olhos daquela menina e curou. Então foi uma sucessão de curas, e vem o leproso e vem os leprosos que foram limpos, os obsidiados que foram libertados. Enfim, era uma sucessão de curas. Quanto mais pessoas eram curadas e saíam, outras pessoas chegavam. E isso foi acontecendo ao longo de todo o dia. Simão, impressionado com tudo aquilo, sorria e ao mesmo tempo orgulhoso, olhava para o mestre, olhava para aquelas pessoas e sentia orgulhoso, pois o mestre era amigo dele e estava na casa dele. Então, quando fitado pelo mestre, entendeu que ele estava cansado, já era tarde. Simão então interrompeu aquela reunião e conduziu o mestre até a praia. Lá, Jesus se pôs a meditar. Quando a noite começara a cair, Simão aproximou-se do mestre e percebeu que ele chorava. Simão, é claro, não entendeu muito bem. E na verdade Simão disse: Mestre, estás chorando? Simão imaginava que ele chorava de alegria. De alegria, não é, mestre? Foram tantos os curados. Nós jogamos as redes de Deus para pescar almas e foram tantos os curados. Jesus então olha para Simão e diz: Ó Simão, tu pensas que o Filho do Homem veio à terra colocar remendo novo em tecido podre, sem que te dê contas de que o rombo será sempre maior? Tu pensas que o Filho do Homem veio colocar vinho bom em odres sujas para avinagrar? Simão, eu choro de tristeza. Simão então diz: Mas mestre, não compreendo. Foram tantos os curados. Tu curastes o paralítico, eu o conhecia.
Eventualmente eu ia à casa dele levar peixes. Aquela menina cega eu conhecia. Tu curastes o leproso, tu devolvestes os movimentos, tu limpastes o corpo, tu colocastes luz nos olhos e tu choras. Sim, Simão, eu choro. Porque neste momento, Natanael, filho de Elias, está numa tasca com amigos alcoólicos e está dizendo: eu vou beber o prazer até as fezes. A mulher cega está em casa e eu a vejo dizer que agora irá se vingar de todos aqueles que não tiveram compaixão para com ela. O leproso está agora na cama de uma mulher equivocada, dizendo: ver, estou curado, agora vou gozar essa carne até a putrefação total. Ó Simão, eu venho para que tenhas vida e vida em abundância. Estão os principais resultados. O corpo remendado vai romper-se outra vez. A matéria recomposta vai decompor-se. E a visão recuperada vai apagar-se no leito da morte. Não penses que o meu reino sejam de pessoas que se recuperam para ficarem piores. Simão, eu venho implantar na terra o reino de Deus. A cura real, aquela que nasce dentro e não permite mais que o indivíduo enferme. Mas é natural que tu não me compreendas, nem eles me compreendam. Por isso, um dia eu mandarei o Espírito de verdade para lembrar de tudo o que eu disse e para trazer coisas novas quando puderem compreender. Por enquanto, crede em mim. Esse recorte de uma palestra do Divaldo me causa profundas reflexões, a quem mais uma vez eu peço licença por ter narrado, embora não com a mesma precisão, este momento que marcou profundamente a vida pública de Jesus, que marcou o início da vida pública de Jesus e que nos permite, sim, fazer profundas reflexões. Reflexões que podem nos ajudar, inclusive, a compreender o papel de Jesus na Terra, a sua missão, o seu real objetivo, a sua expectativa para com a humanidade após a sua passagem. É, de fato, um momento que merece uma atenção e merece as nossas profundas reflexões. Eu recomendo que vocês procurem, inclusive, esta palestra para que possam vê-la na íntegra, na internet, a palestra do nosso Divaldo Franco em relação a esse recorte que nós acabamos de... A palavra de Jesus, a sua palavra, era profunda. A palavra de Jesus era enérgica, misericordiosa, refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria assim irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Sim, a sua missão foi libertar o indivíduo de si mesmo, libertar o indivíduo da inferioridade que lhe predomina no caráter e nos sentimentos. É natural, portanto, que não fosse compreendido, sequer por aqueles que estavam ao seu lado, já que os interesses em pauta eram tão divergentes àquela época. Quando ele veio ao encontro do povo, em um outro momento de sua vida pública, e é uma passagem interessante que nos faz repensar e refletir mais uma vez sobre a questão da fé, quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles
não o puderam curar. Jesus então diz: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Esta passagem pode ser encontrada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente precisamente no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no item O Poder da Fé. É claro que os discípulos ficaram envergonhados e vieram depois, então, ter com Jesus em particular. E lhe perguntaram: por que não podemos nós outros, mestre, expulsar esse demônio? Jesus, com a paciência de sempre, com a serenidade que lhe dominava as ações cotidianas, respondeu-lhes: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. As montanhas, amigos, que a fé desloca, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. A fé, aquela que é robusta, dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes coisas. A fé, aquela que é sincera e verdadeira, é sempre calma, faculta paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar aos objetivos. Há uma passagem ainda envolvendo Simão Pedro com Jesus, no início da vida pública de Jesus, ainda na casa de Simão, quando Jesus atendia os necessitados e havia muitas pessoas, e Simão começou a ficar preocupado porque aquelas pessoas estavam com fome e aquelas pessoas precisavam ser alimentadas, e ele vem até Jesus sem saber o que fazer e perguntando: o que podemos fazer? Aí Jesus o acalmou e disse: Simão, se pedir com fé, o teu problema estarás resolvido. É preciso pedir com fé, tendo a certeza que ao pedir, o pedido já foi atendido. É a convicção, uma fé baseada em convicção de que as coisas efetivamente acontecerão. Não necessariamente como a gente tem a expectativa que aconteça, mas elas acontecerão da forma que nos será útil, especialmente para o momento que estamos vivendo e em relação ao que estamos pedindo. E logo, Simão entendeu e logo bate a porta, muitas pessoas trazendo doações até a casa de Simão, e doações essas que puderam saciar a fome daqueles que tinham necessidade naquele momento. Essa passagem ajudou a Simão a refletir e a entender melhor o significado da fé. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada podemos sem Deus. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. A fé cega aceita sem verificação.
Assim, o verdadeiro como o falso, tanto faz. E cada passo se choca com a evidência e com a razão. Levada ao excesso, produz o que a gente pode chamar de fanatismo. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso, nada tem a temer da ciência. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade e em qualquer circunstância. Para ser a fé proveitosa, tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte, seja durável em nossas vidas. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de melhor, com o que ela contém de mais belo, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, não admitais a fé cega. Amai a Deus, mas sabendo por que o amas. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados no fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes, nos diz um Espírito protetor. Jesus deixou uma mensagem clara para todos nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, amigos, esta é uma frase perfeita. Está lá no Evangelho de João 14:6. E é, sem dúvida, uma passagem que merece análise, que merece reflexão, que merece atenção de todos aqueles que buscam o autoconhecimento. A plenitude, nos diz Joana de Ângeles, é uma fatalidade que nos aguarda. Não tem jeito, alcançaremos. Não tem como impedir. Seremos conduzidos de alguma forma até lá. Entretanto, temos o livre-arbítrio e a escolha do caminho é sempre nossa. Nós sabemos para onde teremos que ir. Nós sabemos qual é o nosso destino, mas qual trajetória seguir é a escolha de cada um. Nesse contexto, Jesus se deu o trabalho de vir até a Terra para nos ensinar qual o melhor caminho e qual o caminho mais seguro. Aquele que poderá nos produzir menos sofrimento, menos dor. De fato, a rota mais segura. E a rota mais segura para a plenitude, para o autoconhecimento, é, sem dúvida nenhuma, Jesus. Pensemos nisso. Jesus se coloca como a rota para a plenitude. Portanto, tenhamos fé de que definitivamente Ele é a rota segura. Mas trilhar pela rota proposta por Jesus, trilhar pelo caminho de Jesus, requer profundas transformações, requer escolhas, requer renúncias, requer profundas transformações em cada um que optar por essa escolha, que é a escolha segura. Então, pensar e agir no bem, amar e amar-se, servir como forma de ser feliz, vincular-se à fonte de vida perene, que é Deus, meditar
beneficiando-se com o autodescobrimento e tornando-se um agente de esperança e de paz. Eis como viver sem morrer para perpetuar a vida. Estas são algumas atitudes que pode nos beneficiar muito em relação a nós mesmos, baseado, obviamente, na fé. Irmãos, estamos vivendo um momento extremamente difícil, estamos atravessando um momento pandêmico, mas a vida precisa prosseguir e haveremos de prosseguir com fé, com esperança de que dias melhores virão. É um momento transitório, o mundo passa por um momento importante, inclusive muito importante nesse processo de transição planetária para um mundo de regeneração. Estamos realmente passando por esse momento, que é um momento, como já disse, muito importante, e que Deus nos facultou através dessa condição pandêmica, resultante muitas vezes da psicosfera gerada pela própria humanidade que aqui habita, a oportunidade de estarmos em nossas casas, confinados temporariamente, para, quem sabe, nesse momento, aprender com os nossos familiares, aprender sobre convivência, aprender sobre amor, aprender sobre fraternidade. Aqueles que estão conosco agora em nossas casas não estão por acaso, estão porque têm conosco profundos compromissos espirituais. E é triste ver notícias na televisão de que a violência contra a mulher tem crescido muito nos lares nesse momento de isolamento social. É triste ver conflitos familiares neste momento de isolamento social. Que a gente possa mudar este quadro e entender que esta é uma oportunidade de aprender a viver em parceria, de poder aprender a viver em família, de entender o outro, de entender a si mesmo, de compreender a necessidade do outro, de compreender a nossa própria necessidade, de se relacionar melhor com a família, de olhar mais para os filhos, de observar os filhos, nosso dia a dia, a nossa vida hoje moderna, em momentos de normalidade, o trabalho nos absorve profundamente e nos tira a possibilidade de conviver mais de perto com os nossos filhos. Então a gente precisa encarar como uma oportunidade divina, como uma oportunidade de Deus, para que a gente possa aprender a conviver mesmo melhor com os nossos familiares, para que a gente tenha a oportunidade de educar melhor os nossos filhos, que o sentimento de família, ele de fato surja e que as pessoas se amem mais, se amem com profundidade, se amem com beleza. Aproveitar o momento para estudar um pouco, aproveitar o momento para ler bons livros, para educar-se especialmente espiritualmente. Ao espírita nesse momento, vale muito a pena observar a literatura espírita, fazer uma revisão de livros, fazer releituras se for necessário, estudar um pouco mais para aprender sobre o sentido da vida, olhar um pouco para si, orar com mais frequência. É muito importante orar com mais frequência e aprender a meditar, olhar para dentro de si, se autodescobrir, buscar o sentido da vida, entender por que estou aqui, qual era o meu papel neste lugar, o que eu estou fazendo aqui, quais são os objetivos da minha vida. Fazer uma análise profunda de si mesmo, uma reflexão íntima, muito importante neste momento. O autoconhecimento. Então, Deus nos deu possibilidades enormes neste momento. Aproveitemos, porque logo logo vai passar. E talvez a nossa rotina volte. E a gente precisa retornar para a nossa rotina renovados,
renovados espiritualmente, se conhecendo um pouco mais, quem sabe? É uma questão de esforço pessoal. Todos nós podemos fazer um esforço pessoal para se conhecer um pouco mais. Muito importante esse tipo de análise, muito importante essas reflexões sobre o autoconhecimento, sobre o conhecer-se a si mesmo, para que a gente possa, de fato, nos transformarmos em seres humanos melhores do que temos sido até então. A humanidade precisa disso. O mundo, nesse momento, precisa disso. Das nossas reflexões positivas, das nossas vibrações positivas, das nossas orações coletivas. Se cada casa se tornar um núcleo, um centro de luz através da prece, para que a psicosfera desse mundo melhore, com certeza essa situação que a gente está vivendo vai passar mais rapidamente. É hora de nos conectarmos a Deus. É hora de pensarmos no Mestre da vida. É hora de trazermos Jesus para dentro de nós. Por que não? Por que não buscar sentir este homem divino que sacrificou-se vindo até nós para nos orientar de uma forma tão bela, de uma forma tão bonita. Conhecer Jesus nesse momento é muito importante, é necessário se aproximar mais dele, refletir sobre sua personalidade, refletir sobre os seus ensinamentos, mas uma reflexão justa, uma reflexão profunda, uma reflexão científica. Toda passagem de Jesus na Terra é uma lição. Todos os seus ensinamentos têm profundas consequências. Consequências que precisamos perceber. O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis nos mostrar com esta ação? A gente não pode concluir com beleza e com serenidade se não dedicarmos um tempo a essas reflexões, a esse estudo necessário neste momento para cada um de nós. O espírita tem um papel fundamental nesse contexto. O espírita tem ao seu dispor a verdade dos fatos. O espírita sabe da imortalidade. O espírita sabe que temos a oportunidade de vidas sucessivas para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, para que possamos nos purificar enquanto seres em evolução. Isso é muito importante, essa compreensão. A morte pouco significa. Traz uma dor natural, resultado muito mais da nossa própria imperfeição e entendimento das coisas. Mas a morte é apenas uma separação que não aniquila a vida, não aniquila o ser, aquilo que ele é. A morte, definitivamente, não nos tira a vida. Que a gente reflita sobre todas essas coisas, que a gente acredite mais, de forma plena, de forma serena e com fé, de que somos seres imortais, fadados à felicidade, e que Jesus nos aguarda com paciência, mas nos aguarda sempre. Jesus não desiste dos seus filhos queridos, dos seus irmãos, que aqui na terra estão. Jesus não desiste de ninguém. Ele espera por cada um de nós. Amigos, foi realmente um grande privilégio poder tentar gravar este material para vocês. Eu espero que esse material sirva de alguma coisa, eu espero que esse material possa ajudá-los. Para mim foi difícil, é a primeira vez que faço dessa forma. Sinto falta de poder olhar nos olhos de vocês, porque o olhar de vocês, para quem está falando, pelo menos para mim, direciona a nossa emoção, até modifica a natureza da palestra, daquilo que estamos dizendo. E quando é assim, o que eu estou vendo ali refletido na tela do meu computador é apenas a minha imagem. Isso é estranho, mas é necessário que se faça.
A gente não pode perder a oportunidade e os desafios que a vida nos oferece. Eu espero que as próximas mensagens, e se ainda ocorrerem desta forma, eu consiga fazer melhor. Agradeço muito a paciência de vocês e espero que o nosso próximo encontro possa acontecer presencialmente na Casa Consciência e Vida, na Casa Espírita, lá em Lauro de Freitas. Mesmo que a gente não possa se abraçar, mas que a gente possa se reunir para conversar sobre tudo a respeito do Mestre da Vida. Ligue-se a Ele, faz muito bem. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Boa noite e muito obrigado.